Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema hoje será Jesus nos liberta para segui-lo. E para que possamos falar sobre o assunto, iremos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Pegue sua Bíblia e me siga, me acompanhe. Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai e à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos e às irmãs, e até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Todos nós nascemos escravos do pecado. E é no batismo que Deus nos liberta do pecado, pois em Cristo somos novas criaturas. A liturgia de hoje, na primeira leitura do livro da sabedoria, nos fala de Jesus. Quem poderá conhecer os desígnios de Deus? Qual homem poderá saber os desígnios de Deus? Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que veio nos revelar o fim dos tempos, que começou com a era cristã, onde Cristo reina sobre todos aqueles que renunciam ao pecado para serem seus discípulos. E na segunda leitura, São Paulo vem nos trazer justamente essa libertação da escravidão. Onésimo era escravo de Filemão e fugiu e foi preso. E na prisão, Paulo o libertou da escravidão, o tornando católico. E como nós católicos temos que seguir a Cristo, São Paulo mandou Onésimo de volta a Filemão, dizendo: ele era seu escravo, ele fugiu, mas que você o ganhasse ele de volta como irmão. Então em Cristo somos todos irmãos. Ninguém pode ser escravo do outro, pois Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. E é nessa liberdade que Cristo nos chama a renunciar pai, mãe, irmãos, irmãs, mulher, filho, para o seguir. Não importa se na nossa casa ninguém vai na missa, nós temos que ir para ser discípulo de Cristo, porque sem ir na missa nós não somos cristãos. Como é que eu vou me libertar do pecado sem Cristo? É na Eucaristia que Deus nos dá força em seu Filho para resistirmos aos pecados mortais. Então nós temos que avaliar a nossa vida. Se estamos no mundo sem Cristo, vamos perder porque são muitos demônios. Mas se nós vamos na missa e nós nos unimos a Deus em Jesus Cristo Eucarístico, nós temos força para vencer essa legião de pessoas do mal que nós encontramos no mundo. Jesus falou: se eu tivesse que te libertar do mundo, eu teria que tirar vocês do mundo. Mas eu vim para dar força a vocês, para que vocês permaneçam no mundo, sendo meus discípulos, evangelizando, anunciando a palavra de Deus. Então, é para nos libertar do pecado que Cristo permanece conosco na Eucaristia. Justamente. E, assim, o que eu penso, dessa leitura, como Deus é maravilhoso e misericordioso, Ele nos dá todas as, vamos dizer assim, todas as dicas para que a gente não se perca. Nós não temos que ter medo do mal em si. Nós temos que ter medo de ficar longe de Jesus e deixar que o mal se manifeste em nós. Nós não temos que ter medo da morte. Nós temos que ter medo de não encontrar a Deus, de morrermos e não irmos ao seu encontro.
no nosso julgamento, nós não sermos destinados para o purgatório ou para o céu, mas sim estar, né, destinados ao inferno. É triste e temos que ter medo de estarmos mortos já aqui para Deus. Nós não encontrarmos a vida através da Eucaristia, não encontrarmos vida na sua santa palavra. Sermos escravos de vícios, sermos escravos dos pecados que nos afastam de Deus. Porque Deus nos quer libertos, né? Teve um bispo que ficou preso, né? Eu não sei se ele é santo, que quando perguntaram a ele, né? Quando for libertar, né? Eu nunca estive preso. Eu nunca estive preso. Por quê? Porque em Cristo ele estava liberto, livre. Independente das coisas humanas, a liberdade espiritual, a liberdade em Cristo, a liberdade na sua santa palavra, a liberdade nos seus santos sacramentos, porque tudo que nós fazemos é por liberdade e por amor. E é muito interessante que esse evangelho caia justamente no 7 de setembro. Que nós tenhamos que prezar sempre pela liberdade. A liberdade e principalmente a liberdade religiosa. Quantos católicos, quantos cristãos que estão sofrendo perseguições, que estão sendo assassinados, presos por serem cristãos. Então, que a gente dê valor à liberdade que Deus nos deu, mas que saibamos que se vier algum momento em que formos presos, que formos perseguidos, isso não pode medir a nossa liberdade. Porque São Paulo estava preso pelo Evangelho. São Paulo estava preso por anunciar Cristo. E o Catecismo da Igreja Católica nos fala que nós temos que ser patriotas. Nós temos que lutar pela liberdade do nosso país. Então, quando a Igreja se manifesta pela justiça, pela libertação dos escravos, aqueles que são escravos do sistema, aqueles que vivem na corrupção, que é contra o 7º mandamento, a corrupção é contra o 7º mandamento. Então as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que foram iludidas para se manifestar contra a liberdade daqueles que são justos, a Igreja nos chama a honrar o nosso país, a honrar a nossa bandeira, a nossa pátria, pois é na nossa pátria que Cristo se faz presente pela sua Igreja. Então, que cada um de nós possamos rezar para que o nosso país se liberte da escravidão, porque muitos não conseguem falar e nós, por enquanto, temos essa liberdade. E é rezando, pedindo a Deus na missa, que nós vamos ser libertos desse fantasma do comunismo que nos cerca. E devemos rezar sempre por aqueles que estão no governo. Todos os governantes, seja de esfera federal, estadual, municipal, rezemos que o Espírito Santo de Deus os ilumine, se são pessoas perdidas que se convertam, mas sempre rezar pedindo a conversão e que através deles, né, eles se convertendo, auxilia na libertação do povo. Porque nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.